O que eu acho que o PAC representa nesse contexto? O PAC representa uma mudança de concepção que o crescimento depende de ações dirigidas do Estado e do governo. O PAC tem uma mudança de concepção bastante clara em termos de política fiscal. Ou seja, na era Palocci, só se falava em administração da dívida na relação dívida-PIB. Ou seja, estava esquecida a ideia de que investimento do governo faz parte da política fiscal e crescimento se estimula com o investimento do governo. É assim a experiência do século passado. Os anos de ouro do capitalismo são anos de investimento do governo em infraestrutura, estimulando o crescimento econômico. E agora foi introduzida uma variável importante na administração fiscal brasileira, que é o investimento público com o objetivo de realizar crescimento econômico. Isso é uma mudança de concepção importante. Ou seja, é a mudança que é preciso haver estímulo à economia. Empresários investem, daqui a pouco nós podemos discutir isso com mais detalhes, mas empresários investem quando tem perspectiva de lucro. Perspectiva de lucro está associada à palavra crescimento econômico. Ou seja, não há investimento em um país que se espera crescer 2,5% em média por ano. A China é um país de bandeira vermelha, é um país com ditadura, é um país de partido único, é um país com pena de morte, é um país onde não se entende nem o alfabeto. E é o país que mais recebe investimento direto americano. Então, o que empresários querem é perspectiva de crescimento e de lucro, fundamentalmente isso. E que o Brasil não oferece. As reformas sugeridas pelos críticos do PAC, como reforma da Previdência para promover o crescimento, objetivamente, do ponto de vista técnico, não existe nenhuma relação entre uma reforma da Previdência e crescimento econômico. Então, essa ideia de que existe uma ligação abstrata entre reformas e crescimento não está baseada em fatos, não está baseada na história. O que está baseado na história é países que têm perspectiva de crescimento, atrai capital, atrai investimento. Eu diria que, para ficar bem provocativo, empresários não querem reformas, querem lucro. E se o Brasil oferecer perspectiva de lucro através de uma expectativa de crescimento elevado, receberá investimento privado, receberá investimento estrangeiro. Agora, acho que o PAC tem importantes mudanças na forma de financiamento do investimento público proposto. Foi sugerido durante muito tempo que o investimento fosse financiado pelo corte de gastos correntes, ou seja, o desperdício do cafezinho na repartição pública, a Bolsa Família, que era paga para empregada doméstica, não deveria ser. Então, essa reorganização dos gastos correntes deveria ser feita de uma tal forma que sobrassem recursos para o investimento público. Eu diria que o desperdício deve ser realmente eliminado, critérios devem ser extremamente mais rigorosos para se distribuir Bolsa Família, mas essa é uma forma extremamente incorreta de financiar o investimento público. O que o PAC propõe é uma mudança na forma de financiamento, ou seja, agora vai ser financiado com redução de superávit primário e redução da taxa de juros. Ou seja, temos que trocar
o gasto do governo de mãos. Ou seja, o gasto do governo com despesa de juros vai para as mãos daqueles que recebem e não gastam, não geram emprego. Se esse gasto ele é reduzido e é transformado em gasto de investimento e o gasto corrente é mantido, isso sim provoca aumento do nível de emprego. Então, essa ideia é fundamental. Cortar gastos correntes para financiar investimento é uma equação que tem resultado nulo. Deve ser feito, deve ser melhorado, mas não como um resultado técnico para produzir crescimento econômico. O ponto crucial é financiar gastos de investimento com redução de despesa de juros e redução do superávit primário. Isso vai promover estímulo ao crescimento, vai promover geração de empregos. E aqui eu estou dizendo o seguinte: o PAC é basicamente um programa fiscal do governo. Crescimento econômico não se faz só com política fiscal, se faz com política fiscal, com política monetária e com política cambial. Então, é preciso ser compatível com o PAC. Ou seja, a política monetária, a atuação do Banco Central tem que ser compatível com o PAC. O PAC, sem dúvida, que é uma proposta de reorientação fiscal para o crescimento. Então, a política monetária também tem que ser uma política compatível com a mesma reorientação.